Boa tarde você que vem acompanhando Cidadania Ativa com nosso amigo Getúlio Luiz aí da Rádio Engazeira, trazendo muita informação, conteúdo sobre a cidade de Paulistana e região aqui do Vale do Itaim e que passa agora a acompanhar o nosso programa dentro do programa Cidadania Ativa, nosso podcast Cidadania do Amanhã. Mais um programa em agradecimento aos nossos patrocinadores, a você que escuta da Rádio Engazeira AM, a você que assiste do YouTube, do Facebook. Um grande abraço, que passa a acompanhar aqui também de forma ao vivo, com um vídeo, com imagem. Você da rádio que queira vir, acesse nosso canal Cidadania do Amanhã Podcast e acompanhe todos os nossos bate-papos, todos os domingos, 13 horas às 14 horas aqui. Primeiramente, agradecer nossos patrocinadores que ficam passando aqui na nossa TV, a Disfarm Saúde, nossa amiga Deliane, a Construforte, nossa amiga Adeilton, e todos os outros patrocinadores que ficam passando na TV aqui e que apoiam esse projeto a estar acontecendo há mais de 2 anos no ar aqui em Paulistana, em toda a região e para todo mundo. Bom, hoje a gente vai bater um papo com a psicóloga, essa semana que foi a semana do psicólogo, dia 27, né, Amanda? Isso. E hoje a gente vai entender um pouquinho mais sobre essa profissão, sobre o que é que tem no mundo acontecendo sobre essa profissão, a importância desse profissional e também entender da importância desse profissional aqui na nossa cidade paulistana e em toda a região. Primeiramente, a gente queria que ela se apresentasse, quem é a Amanda, de onde é que ela vem, nascida de onde, filha de quem, como é que decidiu entrar nesse curso de psicologia e desde quando trabalha até o dia de hoje. Bem-vinda, Amanda. Obrigada pela oportunidade, né, de estar aqui, podendo contribuir com a população, falando um pouco do meu trabalho, falando um pouco da nossa área, que é uma área muito importante na sociedade, né? Sou psicóloga há 8 anos, quase 9, tenho quase 9 anos de formação. Sou natural de Paulistana, nasci e me criei em Paulistana. A minha formação foi em Teresina, Piauí, na faculdade FACID. Na época do vestibular, prestei vestibular tanto para psicologia quanto para direito. Passei em ambos, porém a minha escolha foi pela psicologia, né? Sou muito feliz com a escolha que eu fiz, com a carreira que eu escolhi para a minha vida. Desde que eu me formei, eu trabalho em Paulistana, no Centro de Atenção Psicossocial. Minha primeira vivência foi no CAPS Infantil, onde eu comecei pelos meados do ano de 2016. Após, acredito, se eu não me engano, uns 3 anos, eu fui modificada de CAPS, passei a trabalhar com os transtornos adultos também, não somente os infantos juvenis. Porém, nunca deixei de atuar na infância e adolescência com o público particular, né? Em demandas de também em outros municípios, como também trabalhei um tempo em Queimada Nova, durante quase 7 anos também, no município, no Núcleo de Atenção à Saúde da Família, na atenção básica, e também trabalho em Jacobina, no Centro de Referência à Assistência Social, que é o CRAS, vai fazer 8 anos, na verdade, no final do ano, desde a primeira gestão do prefeito GD, que eu trabalho também no município de Jacobina. Minha primeira oportunidade no serviço particular foi dado por Osmanzinho na Centrolab, ele que me convidou pela primeira vez para realizar atendimentos de particulares. E logo em seguida, depois, o Ilan também abriu a clínica também, onde eu também comecei o meu trabalho, que hoje é Instituto Freitas Macedo. Então, os meus atendimentos particulares são realizados tanto na Centrolab como no Instituto Freitas Macedo. Muito bom. Amanda, para a gente começar esse bate-papo, para falar um pouquinho sobre psicologia, a gente queria entender primeiramente o que é a psicologia, o que é o curso de psicologia, não só para a Amanda profissional, mas também para a Amanda pessoal. O que é a psicologia e o que ela ajuda na vida da sociedade da pessoa? Sim, a psicologia é uma ciência, né? E estuda o comportamento humano, né? Desde o nascimento do indivíduo, tendo a participação de extrema importância na formação da personalidade de cada um de nós. A psicologia é uma ciência linda, é um estudo extremamente importante para o desenvolvimento do ser humano, porque nós somos moldados, nós somos
desenvolvidos, né, questão neurológica, comportamental, através dos nossos comportamentos, da nossa conduta, do nosso pensar, do nosso falar, do nosso agir e daquilo que a gente lida no dia a dia de forma comportamental. Então, a psicologia ela é muito rica, ela é muito linda e ela tem uma grande importância na sociedade para todos nós, né? A saúde mental, hoje em dia, principalmente, você vê grandes impactos aí após a pandemia, que foram ocasionados grandes impactos na saúde mental, e a psicologia da pandemia para cá teve um crescimento muito grande. A nossa área teve uma visibilidade bem diferente pós-pandemia. Foi onde a maioria da sociedade passou a enxergar a importância maior da psicologia, que onde as pessoas ficaram isoladas, algumas pessoas ficaram com medos, tiveram emoções, sentimentos, se depararam com situações que muitas vezes não tinham se deparado, porque foi realmente uma pandemia, é um evento, né, realmente que impactou o mundo inteiro. Um evento único que na sociedade nunca tinha acontecido Isso. nessa sociedade contemporânea, né, Isso. agora. E que provavelmente boa parte da população se deparou com emoções e sentimentos que nunca teriam sentido, né, nunca teriam passado, vistos durante a vida. E isso fez com que muitos seres humanos se deparassem com isso, com seus pensamentos, com seus sentimentos, com suas emoções, e passaram a enxergar e a valorizar mais ainda a psicologia. Durante a pandemia, até realizei uma live com o Padre Wagner, na época, que nós abordamos sobre os impactos psicológicos durante a pandemia, e teve realmente uma visibilidade muito boa na época, e a partir dali a gente reconhece, nós da psicologia, e acredito que a sociedade também tenha percebido isso, o grande crescimento da área, né, da pandemia para cá. Sem contar que também, não só a pandemia, mas tem se falado muito também sobre as descobertas e os diagnósticos nos transtornos do neurodesenvolvimento, né? A sociedade muito se fala hoje em dia sobre o autismo, sobre o TDAH, sobre dislexia, dislalia, enfim. Todos os transtornos do neurodesenvolvimento são muito bem falados hoje em dia, não só em Paulistana, mas também como no estado, no Brasil, enfim, no mundo inteiro. Isso tem sido uma temática bem abordada nos últimos meses, anos, na nossa sociedade. Sim, inclusive, Amanda, aqui no podcast a gente já trouxe vários profissionais que trataram especificamente sobre esses assuntos. Já trouxemos mãe de meninos com TDAH, com autismo. Já trouxemos várias pessoas para debater justamente sobre esses temas, para a gente levar o público da rádio que escuta e levar o público também que assiste o podcast sobre esse tema, que ainda é um tema muito novo para a sociedade como um todo. Sim. Se a gente pensar que esse tema só vem sendo trabalhado de uns 10 anos para cá, de forma realmente efetiva. Então, é um tema muito ainda bebê, embrionário na Sim. sociedade, que a própria sociedade ainda não entende muito bem, não é isso? Sim, é sim. Inclusive, durante o congresso que eu estive participando em São Paulo recentemente sobre o espectro autista, né? E uma das palestras foi abordado por um dos gênios do autismo infantil, os transtornos do neurodesenvolvimento. Quando se fala em que, tipo, só se fala hoje em dia no autismo, só se fala no TDAH hoje em dia. Mas não, desde a década né, desde os anos de 1800, de 90 anos para cá, existe o estudo que fala sobre o TDAH e fala sobre autismo. Existem estudos, vários artigos científicos embasados para esse tema, não agora. Porém, como você disse, de um tempo para cá é que ele tem se tornado realmente um tema falado durante o nosso dia a dia na sociedade. Então, assim, os transtornos do neurodesenvolvimento, né? Eles são bem antigos, os estudos. Já tem 90 anos que se fala sobre os transtornos do neurodesenvolvimento. Só que só agora é que a sociedade realmente está tendo um certo conhecimento e um certo contato, na verdade, né, com os transtornos, com a temática, que, como você mesmo mencionou, trouxeram profissionais da área, né, famílias que convivem com os transtornos no dia a dia. Isso, e até bom, Amanda, se tu puder desmistificar também um pouquinho esse assunto, que é muito debatido, muito falado, muita gente fala, mas a gente precisa também até, às vezes,
ter um pouquinho de cuidado para tratar sobre isso, não é isso? Sim. Existe, infelizmente, ainda não só nos transtornos do neurodesenvolvimento, mas também, assim como todos os transtornos mentais, ainda existe um preconceito muito grande na sociedade, né? Os estigmas, os preconceitos precisam ser quebrados a cada dia, né? Então, a informação, né, o estudo é que vai quebrar todos esses estigmas. A gente precisa disseminar cada vez mais informações a respeito dessa temática, justamente para a gente poder diminuir esse preconceito e esses estigmas que existem ainda na sociedade. Muito se vê, a gente recebe muito no consultório, muito no setor tanto público como privado, muitas vezes, né, relatos de mães e famílias que sofrem com esse tipo de preconceito no seu dia a dia, que os filhos às vezes são tratados de forma diferente na escola, no parquinho, nos restaurantes. Também é muito observado durante os atendimentos, às vezes, a sensação e o sentimento que as mães carregam, às vezes, por estarem principalmente em algum ambiente público, às vezes, e ali a criança se desregular, né? Fazer uma birra, se jogar no chão, ou ter um choro inapropriado, ou uma risada inapropriada, e se sente tão desconfortável ao se deparar com os olhares que estão ali ao redor. Então, infelizmente, né, a sociedade ainda hoje, em pleno século XXI, no ano 2024, existe ainda muitos estigmas e muitos preconceitos a respeito dos transtornos mentais. Sim, exatamente. E aí, para a gente dar procedência à nossa conversa, Amanda, tu citou aí que após a pandemia, muito deu um boom, entre aspas, da psicologia como um todo, não só aqui em Paulistano, não só na região do Vale do Itaim, no Piauí, todo o Brasil, mas realmente no mundo, Sim. por conta da pandemia, né? E para ti, Amanda, tratando de paulistana, após esse boom, como é que anda o mercado, como é que anda a procura, como é que anda a aceitação da população em relação a esses profissionais dessa área? Ótimo. É até importante a gente citar, primeiramente, né, que nós somos privilegiados, né? Quando se fala do setor público, nós somos referência no estado do Piauí em relação aos dispositivos CAPS, Centro de Atenção Psicossocial. Exatamente. Em Paulistano nós temos a rede RAPS, nós contamos com o CAPS Infanto Juvenil, e no estado nós só temos ele em Paulistana, Teresina e Parnaíba. Nós temos o CAPS AD também, que é um dispositivo que nem todos os municípios também têm no Piauí. Nós temos o dispositivo CAPS 1 e CAPS 2 também, que trata dos transtornos severos persistentes com o público adulto, atendendo tanto Paulistana como os 10 municípios pactuados aqui da nossa região. Saindo um pouco do setor público, nós também somos privilegiados em relação ao setor particular. Nós temos muitos profissionais bem capacitados também no nosso município, né? Na clínica Instituto Freitas Macedo, nós temos a equipe na Centrolab também, as meninas da Vitália, a Samara, a Lulu, que é uma equipe também extraordinária, pessoas extremamente capacitadas. Agora, recentemente, também abriu a clínica da Camila também, né? Que também conta com uma equipe também qualificada dentro do nosso município. Então, é uma percepção de que também tem crescido, né, o mercado de trabalho para essa área, né, do neurodesenvolvimento, não só na psicologia, mas também na área dos neuropsicopedagogos, na área da fonoaudiologia, na área da fisioterapia, na área também da medicina, né, que é a questão que nós precisamos para qualquer procedimento em relação a um acompanhamento para alguma criança ou um adulto, o médico ele é de extrema importância para o diagnóstico, né? O diagnóstico, o laudo, o atestado, ele precisa ser dado pelo profissional médico, né? A necessidade, falando também um pouco, nós temos o privilégio, mas também nós temos, eu vejo como profissional uma necessidade ainda de que nós não temos neuropediatra, né? Aqui em Paulistana, nós não temos esse serviço. Temos sempre que estar encaminhando os nossos pequenos e adolescentes para Picos ou Petrolina ou Teresina para que essa avaliação médica seja realizada. E se torna muito cansativo, exaustivo para as famílias, porque muitas vezes, né, a criança acaba se desregulando em uma dessas viagens, pelo cansaço, pela rotina, né? Então, acaba que o nosso município ele ainda deixa a desejar, sim,
em relação ao atendimento, né, aos transtornos do neurodesenvolvimento. Porém, tem crescido bastante, como eu citei, em relação às clínicas particulares, e também nós temos o dispositivo CAPS Infantil, que também presta esse serviço de atendimento no setor público, tanto para criança como para adolescente, né? Comparando com uma das realidades e com algumas vivências e ambientes que foram mencionados lá no Congresso, nós estamos, de certa forma, ainda engateando para muita coisa. Assim, longe ainda de muita coisa, mas que pode ser melhorado, sim. Porque dentro da nossa cidade, nós temos muitos profissionais, temos muitas pessoas realmente capacitadas e que procuram realmente se capacitar mais e mais a cada dia. Então, isso, de certa forma, é muito bom, muito importante para a nossa cidade paulistana, né? Como em alguns momentos eu já vi você falando aqui no podcast, aproveitar as pessoas da nossa cidade, valorizar, né? E reconhecer que aqui nós temos pessoas para isso capacitadas. Muitas vezes precisam só de alguns empurrões, né? De alguns incentivos para que esse trabalho ele realmente seja efetuado. Exatamente. E assim, Amanda, como tu acabou de citar, questão dos CAPs aqui na cidade a gente é muito bem beneficiado por conta Isso. disso, mas o que é que faltaria, na tua visão, Amanda, para realmente fazer com que todo esse sistema funcionasse de fato e que ele fosse eficaz? Não só para Paulistana, como tu acabou de citar, ele atende 10 10 municípios. municípios. Então, Isso. o que é que na tua visão teria que ser feito para que melhorasse o próprio sistema do CAPS de funcionamento? Sim. Não menos importante, né? Os outros transtornos também, o transtorno de ansiedade também, que nós somos ranking no mundo, tem tido um crescimento muito grande, né? Não é um transtorno severo persistente, né? Mas o transtorno de ansiedade tem acometido muitas pessoas da nossa sociedade. Então, inclusive, eu até vi em alguns grupos de WhatsApp hoje, esses dias, durante essa semana, de que a saúde mental de Paulistana estava precisando de um suporte maior, né? Alguns adolescentes mencionaram no grupo. Provavelmente alguns com queixas de ansiedade, pelo breve contexto que eu percebi. Então, não menos importante também, que envolve a nossa saúde mental, né? Eu acredito que nós precisamos sim melhorar, temos muito que melhorar, né, dentro dos nossos dispositivos de saúde mental em relação aos transtornos do neurodesenvolvimento, dentro do CAPS infantil, como sim também os outros CAPS. Nós precisamos de imediato, para ontem, né, uma efetividade melhor nos atendimentos médicos, porque são poucos, né? Um atendimento quinzenal não dá para atender uma demanda de saúde mental de um município do porte de Paulistana, né? Às vezes, um profissional da psicologia também, a depender do dispositivo que ele está ali inserido e a depender daquela demanda, ele sozinho também não consegue dar conta, às vezes, né? Como no CAPS infantil, daquela demanda de crianças, principalmente, que precisa de um atendimento mais efetivo, né? Que o atendimento nos transtornos do neurodesenvolvimento precisam ser efetivos e precisam ser semanais. Não são apenas 50 minutos por semana, né? Dependendo do grau do transtorno do neurodesenvolvimento daquela criança, precisa, sim, até 20 horas semanais de psicoterapia, não só de psicoterapia, né? Corrigindo, de terapias, que envolve os outros profissionais também. Sim. Às vezes até 20 horas semanais, dependendo da criança, do atraso do neurodesenvolvimento dele, às vezes aquela criança precisa de 20 horas de atendimento durante uma semana. Então a gente vê, Amanda, que realmente precisa ser buscado meios e formas de resolver esses problemas. A gente sempre costuma falar aqui que uma das saídas para esse tipo de problema, principalmente na questão pública, é projeto. Sim. Mostrar que aqui tem os CAPs, está bem aqui. Nós temos a estrutura, temos profissionais. Por que não monta um projeto e corre atrás desse recurso para, por exemplo, custear mais profissionais? Expandir o espaço físico dos CAPs para que a gente possa ter mais espaço para atender também mais pessoas e ter mais profissionais trabalhando. Então, sim, a questão que eu vejo é só isso mesmo, de ir atrás do recurso. E de forma organizada, claro, mostrando,
Paulistana, hoje, atende não só Paulistana, 10 cidades. Englobe a população toda, faça um estudo, mostre quantas pessoas têm esse tipo de transtorno, não só infantil, mas também adulto, né? Sim, sim. E corra atrás do recurso. Isso. Se você se estruturar e montar um projetozinho, você consegue correr atrás. Pelo menos para tentar. Para dizer, Isso. não, a gente tentou, né? Verdade. A gente tentou, a gente foi atrás. Uhum. Eu acho que um dos meios seria esse para a gente tentar estar solucionando esse problema que já não é de hoje, é de muito Não, tempo. isso E mesmo. que a gente precisa não pensar em outras coisas, mas em resolver o problema. A Isso. gente precisa resolver o problema. E eu acho que é isso que esse podcast se preza a trazer pessoas que debatam e que façam, que tragam soluções. E que mostrem um futuro, não só para Paulistão, mas para toda a região aqui. Amanda, voltando para a parte da psicologia em si. Tu participou do congresso e viu muita coisa do que acontece lá fora. Sim. O que é que tu acha que acontece lá fora que a gente pode estar trazendo para cá, para Paulistana, na área de vocês? Uhum. Júnior, é até interessante, né, sua pergunta, porque em alguns momentos lá, durante algumas palestras, durante alguns cursos, né, que eles ofertaram, que lá também automaticamente os palestrantes também ofertam cursos para a gente, né, de extensões, né, aperfeiçoamentos, pós-graduações. Eu acredito que nós estamos caminhando bem, né? O nosso campo profissional, nossos colegas profissionais, como eu citei, né? A Samara, a Lulu, a Camila, a Ivaneide, aos profissionais que aqui compõem a nossa cidade, principalmente da minha área da psicologia, né, gente? Que eu preciso puxar a sardinha para a minha área, né? Eu acredito que nós estamos caminhando bem, né? São pessoas, somos profissionais que eu vejo que a cada dia nós estamos buscando sempre mais e mais conhecimentos, estamos buscando também sempre estar por dentro de novas abordagens, de novos manejos, de novas práticas, de novos recursos para as nossas crianças e adolescentes na cidade paulistana, né? Deixa a desejar, sim, em alguns momentos, né? Se comparando à cidade de grande porte em relação, como eu citei, principalmente o atendimento do neuropediatra, que nós não temos ainda e é de extrema importância para nosso município, né? Mas em questão de tipo espaço físico, eu vejo que todo mundo consegue ter um bom espaço físico, ter um profissional que faz as terapias qualificadas também, né? O que também é uma temática bem importante que foi abordada lá no Congresso foi o uso do canabidiol, que eu não sei se você já ouviu falar, mas tem tido vários estudos em relação a esse medicamento, não só para transtornos do neurodesenvolvimento, mas também para as diversas doenças, como câncer, esclerose múltipla, né? E os transtornos severos persistentes foi uma temática bastante interessante que eu vejo que paulistana ainda não conhece, de certa forma, pelo menos eu não escuto falar com alguns profissionais sobre esse medicamento, que é um medicamento natural, extremamente rico, né, para os tratamentos dos transtornos do neurodesenvolvimento e outros transtornos mentais na sociedade hoje em dia, né? Show de bola. Novamente agradecer os patrocinadores que apoiam esse projeto, da Avenida Góes, Madeireira Paulistana, nossos amigos ali, Osmanzinho e seu Osman, grande abraço, e a todos os patrocinadores desse podcast que acontece todos os domingos. Gente, para a gente dar continuidade aqui à conversa, eu queria colocar na mesa, aqui, Amanda, uma questão mais particular sua. Como é que tem sido os desafios de atuar, não só em Paulistana, mas aqui na região? Quais as maiores dificuldades que tu tem encontrado aqui? Se é o paciente, se é realmente a grande demanda que demanda a região, se é questão estrutural? Têm sido os desafios que a Amanda, como psicóloga, tem encontrado aqui na nossa região? O maior desafio, Júnior, de você ajudar principalmente uma criança em relação a algum transtorno do neurodesenvolvimento, a maior dificuldade que eu encontro, que eu vejo hoje em dia, é a família, né, e alguns profissionais no campo educacional, né? Existe, infelizmente, ainda muitos profissionais que não são capacitados, né, na rede da educação,
para poder lidar com crianças com transtornos do neurodesenvolvimento. E isso dificulta muito o nosso trabalho, porque quando se trata de um transtorno mental, não é só o psicólogo, a psicologia que tem uma função. Nós precisamos trabalhar junto com escola, família, sociedade e profissional. Então, sozinha, a gente não consegue. Então, um dos maiores desafios que a gente vê hoje em dia é isso. Famílias que terceirizam o papel deles para a escola. Que terceiriza a educação, que na verdade a educação quem dá é a família. Isso. A escola leva conhecimento, né? Isso, justamente. Famílias também que terceirizam, às vezes, uma demanda que são deles para nós profissionais. Eu vou contar para o psicólogo. Eu vou falar para o psicólogo. Eu vou levar para o psicólogo. Onde, às vezes, aquela demanda ela é para ser tratada, trabalhada, ajudada dentro do ambiente familiar, né? O doutor Tiago até mencionou isso no congresso. Nós precisamos não tratar só a família, nós precisamos tratar... nós precisamos não tratar somente a criança, mas nós precisamos tratar esta família, né? Porque essa família, muitas vezes, é ela quem piora o quadro, né? Quem atrasa mais ainda o desenvolvimento daquela criança. Então, nós profissionais temos que tratar o paciente, não somente ele em si, mas também nós devemos tratar a família também. Às vezes, existe ali naquela família uma desestrutura, onde o pai às vezes é alcoólatra, onde a mãe é muito sobrecarregada, e aí ela não consegue, muitas vezes, esses pais às vezes não conseguem efetivar o tratamento dessa criança, deixando muitas vezes de lado a função, a parte que é necessária e importante para o tratamento dessa criança. A parte da família, ela é 50%, né? Então, acredito que eu, Amanda, psicóloga, os maiores desafios que eu tenho enfrentado, principalmente nos transtornos do neurodesenvolvimento, que se trata de crianças e adolescentes, tem sido na escola e as famílias. Bem interessante, Amanda, a tua colocação aqui, porque é algo que já foi conversado nesse podcast, quando a gente trouxe a Clariciana, que ela veio da área da educação e depois que ela foi para a área de vocês, sim, né? a minha companheira de atendimento. Exatamente. E aí ela falou sobre esse ponto, da questão do colégio, da escola, da família, de ter todo esse conjunto. Então, aí dá para enxergar que, pela tua colocação, as conversas que a gente teve com ela, conversas com outros profissionais, a gente vê que precisa ser montado realmente uma rede para tentar realmente solucionar o problema, que eu acho que só os profissionais não vão conseguir solucionar o problema. Tá muito claro nessa conversa que a gente está tendo aqui, em outras conversas que a gente já teve aqui no podcast, que sozinho vocês também não vão conseguir fazer tudo. Não conseguimos, isso. Não é isso? A gente pode até citar uma situação, né? A gente não pode citar o paciente, mas a gente pode citar a situação que a semana passada, durante uma conversa com os pais, que a gente chama de orientação parental, né? Uma mãe mencionou que a auxiliar da sala de aula pediu demissão porque não soube lidar com o filho dela dentro da sala de aula. E ela me relatou que partiu o coração dela, né? Por essa menina, por essa profissional ter pedido a demissão, por não saber lidar com a criança dentro da sala de aula, porque ele estava se desregulando muito fácil e a mesma pediu demissão. Mas quando a gente vai conversando, vai passando a entender, a gente entende que essa profissional ela foi colocada para auxiliar na sala de aula as crianças com atraso no neurodesenvolvimento, mas ela nunca foi capacitada. Então, como é que ela vai saber lidar com essa criança dentro da sala de aula? Não vai. Ela não vai, ela não tem suporte técnico, teórico, nem prático nenhum. Então, um profissional para ir para a sala de aula auxiliar não só as crianças que têm transtorno do neurodesenvolvimento, toda e qualquer criança, para ser realmente cuidada, para ser orientada, para ser supervisionado por alguém, tem que ter o mínimo de conhecimento possível, um mínimo de noção e de prática naquela área. Então, eu coloquei isso para ela, né? Mas, que no momento, né, algumas famílias desenvolvem alguns sentimentos, né, que é até interessante a gente mencionar. Nesse momento, a mãe ficou assim, tipo, se sentindo culpada. Sim. Onde ela não tem culpa alguma sobre aquilo. Ela não teve culpa alguma sobre aquilo, sobre o acontecimento. Mas você via que ela ficou sensitiva, né? Ela se sentiu empatia
por aquela profissional ter saído daquela escola. Mas culpa nenhuma leva tanto a criança nem essa família, né? Então, nós precisamos capacitar pessoas para que nós conseguimos realizar um trabalho realmente de sucesso. Exatamente. A gente vê que precisa realmente ser montado essa rede de trabalho para que a gente consiga solucionar esse tipo de problema. E quem sabe começando com um projeto base, depois indo expandindo, estudando. Sim, Começamos com um projeto piloto aqui, implementando em um colégio aqui da cidade, do município, isso. ou estadual. Depois, se aquele projeto der certo, a gente Expandir expande. isso. E Paulistana é é a cidade mãe, né, Júnior? Nós somos aqui, nossa cidade é quem acaba dando suporte para todos os municípios aqui na região. E nós precisamos também tentar ser exemplo nisso, Isso. né? No campo profissional também. Nós precisamos também estar sempre nos capacitando, sempre nos atualizando, para a gente poder também estar dando esse suporte não só em Paulistana, mas também na nossa região. Sim, exatamente. Pessoal, o bate-papo tá muito bom. E aí a gente queria deixar dois questionamentos para o final aqui, Amanda. E o futuro? O futuro de Amanda, psicóloga aqui na região. O que é que o futuro, o que é que a profissional Amanda almeja do futuro, não só de Paulistana, do seu campo, de toda a região aqui? Então, voltei de São Paulo com uma perspectiva bem maior em relação ao crescimento profissional do que eu já tinha, né? Realmente expandiu muito o meu pensamento, os meus sonhos e os meus projetos. Isso é muito bom, que inclusive eu já comecei a colocar em prática. Então, desde já aproveitando a oportunidade também para divulgar que o meu trabalho ele vai se expandir em algumas áreas, né? Em algumas avaliações, em alguns atendimentos e alguns serviços vão ser expandidos dentro do meu trabalho particular, né? Então, e é isso que eu quero para o futuro, né? Não só para mim, mas também para os meus pacientes e também para a sociedade paulistanense e região. É tentar contribuir com o meu trabalho, com o meu conhecimento, né? E é sempre ajudando essas famílias, buscando sempre os melhores para os meus pacientes, para essas famílias, para os colegas também. Sou uma profissional que não tenho soberba, não tenho egoísmo em relação ao lado profissional, né? Eu não acho que sozinha a gente vai para lugar nenhum, não. A gente precisa sempre do outro, a gente precisa estar sempre compartilhando conhecimento, interagindo um com o outro, né? Isso é uma coisa que é minha. Tanto que quando eu comecei a trabalhar no CAPS infantil, eu nunca tive receio nenhum em perguntar, né? Na época, Samara era a nossa coordenadora geral, uma profissional extremamente capacitada, sempre me auxiliou e me ajudou quando foi necessário, né, no início da minha carreira, assim como também a doutora Andressa, que é a psiquiatra que eu trabalho desde que eu me formei. Sempre que eu tinha algum questionamento ou alguma dúvida também, eu buscava a doutora. Então, assim, nós precisamos sempre trabalhar, né? Lidar com o nosso trabalho sempre assim, em contato com outras pessoas também da nossa área. Então, o que eu espero para o futuro também, né? Não só que o meu crescimento profissional, mas também que a nossa cidade, que os nossos colegas profissionais também possam cada vez mais crescerem mais, se aperfeiçoarem mais, trazendo cada vez mais recursos para a Paulistana e região. E aproveitando a deixa, Amanda, uma palavrinha final para quem está assistindo a gente, para quem está ouvindo a gente, uma consideração final, uma mensagem, enfim, a gente deixa esse momento aqui aberto para alguma fala final. Primeiramente, gostaria de agradecer a vocês do Cidadania pela oportunidade de estar aqui, né, falando um pouco sobre o meu trabalho, falando um pouco sobre a psicologia e que a gente também falando também sobre as temáticas atuais, né, que são os transtornos, a saúde mental, que nós precisamos estar sempre compartilhando informações como essa, né? Agradecer também a Deus sempre pelas oportunidades que são vindas, né, no meu campo de trabalho, na minha vida profissional, né? E gostaria de dizer para a população, para todos aqueles que escutam e que assistem, né, o podcast, que sempre busquem observar a saúde mental de cada um.
né? Sempre olhar para si, sempre estar observando o que eu estou pensando, como eu estou me comportando, como anda a minha conduta, como anda meu comportamento, do que eu estou me nutrindo, do que eu estou alimentando aqui no meu pensamento, né? Sempre olhando para si e sempre olhando para os seus. Né? Eu sempre gosto de falar nas minhas palestras, nas minhas atividades em grupo, que nós precisamos começar por dentro de casa. Não basta eu ser psicóloga só lá no CAPS. Eu tenho que olhar para dentro da minha casa, né? Como é que está a saúde mental da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos, dos meus sobrinhos, da minha família? Como a gente tem lidado com isso? Como tem sido a saúde mental de cada um de nós? Então, a mensagem que eu deixo para cada um, né, que está aqui nos assistindo hoje é essa: que cada um possa olhar para si sempre, né? Se acolhendo, tratando com muito carinho, com muito amor, com muita empatia, olhando sempre para si, se colocando sempre em primeiro lugar e sempre tendo esse cuidado com a sua saúde mental, né? Sem a saúde mental, nada somos. Bom, em nome da Dr. Med, Dr. Neném, Clariciana, todo mundo que ajuda esse projeto a acontecer, a gente agradece em nome de toda a equipe, a Amanda, por ter se disponibilizado a estar participando aqui do podcast, por ter tirado um tempo para estar tirando algumas dúvidas, estar esclarecendo, levando mais informação para todo mundo que está ouvindo a gente, que está assistindo nesse domingo. E a gente aguarda vocês no próximo domingo.